Pessoal, ó, o negócio é o seguinte, movimento harmônico simples, eu vou te confessar que, cara, me deram tão poucas ideias no terceirão disso, eu fui torcendo aquelas matérias que eu fui torcendo, assim como o ponto de Whitson, né? Umas matérias que os caras só falaram assim também, ó, galera, se acontecer, é isso aqui. E aí, né, pouca chance do cara acertar. Essa é uma matéria que cai pouco e quando cai dá baixo índice de acerto por causa disso, que a maioria da galera, quando tá vendo aqui nos 45 do segundo tempo. Nós vamos ter sorte de amanhã poder resolver alguns exercícios. Desafiador esse negócio, cara. Olha só, eu vou pegar uma mola, vou amarrar um corpo nessa mola. Nós sabemos que tem uma posição de equilíbrio, que a gente pode chamar de zero. Distende um pouquinho uma posição A aqui, solta se há conservação de energia, se não tem atrito, o cara fica indo de A menos A. Nós temos que ter uma equação para descobrir a posição desse cara com o passar do tempo. Nós queremos descobrir a velocidade desse bloco com o passar do tempo. Nós queremos saber a aceleração com o passar do tempo, que a gente joga na física, meu amor, e acha força com o passar do tempo. Nós queremos saber o período, a frequência, tudo. E eu só sei a massa da mola e a massa do corpo e o K da mola, que é a constante elástica da mola, não sei mais nada. Aqui é o nosso eixo X, né? Vou botar o eixo X bem ali onde está o corpinho, aqui é o zero. Então eu quero uma equação para X de t, eu quero uma equação para V de t, e eu quero uma equação para aceleração com o passar do tempo, além do período e da frequência dessa encrenca. Então é uma tarefa bem... Nós vamos ter que usar tudo praticamente que a gente... Fica à vontade. A gente vai ter que usar tudo de física que a gente já aprendeu para poder fazer a coisa acontecer. Por isso que a gente foi deixando para depois. Cara, olha como os caras são criativos, né, bicho? Eu fico pensando, quem foi o filho da mãe que pela primeira vez teve essa sacada? Ele tá na raiva, né, cara? Na inveja. Olha só, vê se tu concorda comigo. Se eu pegar uma pedrinha, botar essa pedrinha para oscilar aqui, em volta. Tu aceita que a sombra da pedrinha pode descrever o movimento de vai e vem desse corpo? Aceitas isso, que enquanto essa coisa fica girando, né, aqui em cima, a sombra, se tiver luz aqui em cima, né, a sombra da pedrinha vai fazer isso aqui, ó. Concorda comigo? Então tu vê, cara, olha só. Vamos supor que esse meu ponto... Deixa eu melhorar esse desenho. Vamos supor que essa pedrinha que eu estou girando num círculo perfeito, ela tenha saído dessa posição original, agora ela já está nessa posição, depois de algum tempo. Ela vai estar formando um ângulo θ com a horizontal. Se esse tamanho aqui, esse tamanho seria o nosso arco, concorda comigo? Né? Quando a pedrinha estiver aqui assim, ela está a uma distância A do centro, tudo bem? Se isso aqui é A, se eu quiser descobrir esse tamanho aqui, que seria a posição X, né, em relação ao zero, o que é isso aí? Eu quero relacionar cateto adjacente com hipotenusa. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O X, que vai ser a posição da pedrinha, vai ser A vezes cosseno de θ. Beleza? Só que quem é esse ângulo θ? Vamos supor que ela saiu de uma posição que nós vamos chamar de θ0. Beleza? E movimento circular uniforme, a gente geralmente fala da velocidade angular com que a coisa está girando, né? Lembrando que velocidade angular é a variação do ângulo com o passar do tempo. O que é delta? Final menos? Final menos? O inicial a gente zera geralmente, né? Está dividindo, passa. Ômega vezes t é igual a delta θ. Final menos. E menos passa. Na verdade, se for ver a equação horária da posição angular, né? Posição final é a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então eu tenho o direito de colocar no lugar do ângulo do cosseno toda essa encrenca aqui. É o ângulo de onde a pedrinha saiu mais velocidade vezes tempo. Essa aí é a famosa equação horária da posição para movimento harmônico simples. Só que aí a gente dá nome, claro, o A continua chamando amplitude. Vou botar o nome da criança aqui. Equação horária da posição.
Equação horária da posição para quê? Movimento retilíneo uniforme? Não. Movimento harmônico simples. O nosso querido MHS. O A você já sabe o nome do A, é amplitude do movimento. Agora, θ0, que antes era a posição angular inicial, e ômega, que antes era a velocidade angular, vão receber nomes especiais agora. Isso aqui é chamado de fase inicial, e isso aqui é chamado de pulsação. Faz sentido, porque uma velocidade angular rápida aqui representaria um pulsar grande aqui do vai e vem. Uma velocidade angular baixa resultaria num pulsar, né, mais lento. Pulsação, nome justo. Começamos bem. Mas como você aplica isso daí na molinha ali? Pois então, aí é que tá, Edu. Depois que eu deduzi essas equações, primeiro eu estou fazendo a cinemática. Que nem Galileu, só as equações da posição, que nem no começo do primeiro ano. Aí depois vem Newton e explica, tu descobriu como é que descreve o movimento, mas nós temos que saber o porquê que ele anda desse jeito. Aí nós vamos aplicar a lei de Hooke, a dinâmica vem daqui a pouco. Boa colocação. Na faculdade tu vai aprender uma matemática poderosa que tu vai aprender que se tu deriva com o passar do tempo a posição, tu já acha a velocidade. Aí tu faz uma matemática que cospe e brota a forma da velocidade, certo? Nós temos que sofrer um pouquinho mais. Tu vê, tu concorda que quando um objeto está se deslocando em movimento circular uniforme, a velocidade dele é tangencial? Muito obrigado. Tangencial. Na verdade, vocês devem concordar comigo que essa sombra ela também tem uma velocidade, mas essa velocidade é só uma componente daquela velocidade lá, né? Certo? O ângulo θ, se nós pararmos para pensar, ele fica aqui, ó. Se eu quiser achar a componente horizontal dessa velocidade, como é que fica a decomposição? Seno ou cosseno? Com ângulo ou sem ângulo? Seno, né? Se eu quiser achar a velocidade horizontal, que é a velocidade que me importa, é a velocidade vezes o seno de θ, né? Certo? Mas como é que se sabe a velocidade no movimento circular uniforme? Velocidade é a distância de uma volta, 2πr, o nosso R é o A, né? Dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo, que é o período, né? Certo? O que é velocidade angular no movimento circular uniforme? É ângulo dividido pelo... Não custa lembrar que essas fórmulas também podem ser vezes f, né? Em vez de dividir pelo período, podemos multiplicar pela frequência, já que um é o inverso do outro. Então tu vê, se te derem um período e tu precisar de pulsação, é fácil. É só usar essa fórmula, beleza? Se te derem a frequência e te perguntarem a pulsação, também é fácil, ou vice-versa. Beleza? Então tu vai usar a mesma fórmula do movimento circular uniforme nessa hora. Se for questão de movimento circular uniforme ou de MHS, se mexer com velocidade angular, frequência, velocidade angular, período, velocidade angular é a pulsação, só muda o nome. O que eu quero mesmo? Eu quero achar a velocidade ali, né? Velocidade. Vamos supor que eu tenha a pulsação. Olha só o que um tem que o outro não tem. Isso aqui vai ser raio no formulário, né, gente? Queria que tu entendesse que o nosso raio é a amplitude do nosso movimento, certo? Qual é a relação entre elas mesmo? Essa não tem o R. Quer dizer que se eu pegar o ômega e multiplicar por R, fica igual à velocidade, né? Beleza? Logo, a velocidade é ômega vezes A no nosso caso, certo? Então, pronto, a velocidade no movimento harmônico simples é a velocidade da pedrinha que gira, mas nem existe essa pedrinha que gira. Essa pedrinha que gira foi uma alucinação na minha cabeça para explicar o movimento da mola, da caixa com a mola ali, né? Isso é que me deixa revoltado, cara. O cara, mas eu já estudei um fenômeno que não é bem assim, mas se eu pensar só na linha do fenômeno, na sombra do fenômeno, fecha. Né? Ou seja, o cara já tinha estudado uma coisa anterior que ele adaptou para a situação nova. E funcionou muito bem. Tá? Essas equações nós vamos usar depois para provar matematicamente a velocidade da luz lá na faculdade, um monte de coisa. Isso aqui é muito doido, tá? Essas equações todas vão voltar na vida de vocês e aí vai abrir, claro, né? Vai ficar muito mais completa do que a minha aula aqui, vai ser muito massa. Quem é essa nossa velocidade, então? É ômega, chamado pulsação,
São vezes o A, que é a amplitude, seno de θ. Mas esse nosso θ nós já tínhamos chamado de outra coisa. Quem era a outra coisa que nós substituímos ali no lugar do θ? θ0, que é o nome fase inicial vezes mais, né? Pulsação vezes tempo. Equação horária da velocidade. Para que tipo de movimento? NHS, movimento harmônico simples, coisas que vai e vem e se repetem. Um pêndulo com baixo ângulo de oscilação é um NHS, certo? Sem problema nenhum. Já temos a posição, já temos a velocidade, faltaria descobrir uma fórmula para acelerar. E a aceleração de um movimento circular é chamada centrípeta, ela aponta para o centro. Aquele ângulo θ estaria por aqui assim. Para eu poder decompor ela na horizontal, dessa vez é com um ângulo. Se eu quiser aceleração horizontal, é a aceleração resultante vezes o cosseno de θ de novo. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Pode perguntar, meu. Por que na apostila tem menos da velocidade? Ele tem razão, eu estou errado. Olha como eu fui simplista. Nós botamos o meu eixo X aqui, vocês concordam comigo? A posição inicial eu disse que era positiva porque estava à direita. Concordam comigo? Que foi esse X aqui que nós encontramos, né? A velocidade eu disse que estava apontando para lá, né? E quando eu decompus a velocidade, ela ficou apontando para a esquerda, né? Tu vê, se não tem alguém me ajudando aqui, ó, o animal já sai errando que nem um louco. Faltou um menos ali. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Salvou a pátria. Provável que nos próximos exercícios, né, usar a minha equação, fosse dar alguma coisa errada, eu teria que voltar. Mas assim ficou muito melhor. Obrigado. Galerinha, por que mesmo que eu tô agora não estou mais focado na velocidade? No movimento circular uniforme, que é o movimento que nós estamos usando como base para entender o NHS, a aceleração que existe é chamada centrípeta. Esse ângulo θ aqui, alternos e internos, está ali o ângulo θ. Se eu quiser achar a componente dela na horizontal, eu vou pegar e vou multiplicar a aceleração centrípeta pelo cosseno, já que é com o ângulo. A aceleração fica. A aceleração centrípeta no movimento circular uniforme é v² sobre r. Porém, nós acabamos de ver que v é ômega vezes a. Então ficaria ômega vezes a ao quadrado sobre o próprio a, já que o nosso raio é a. Cortando o a ao quadrado aqui, fica então que a aceleração centrípeta pode ser representada como ômega ao quadrado vezes a. Cosseno de θ, mas o θ nós já havíamos substituído para ficar mais completo pela fase inicial somada com o produto da pulsação pelo tempo. E agora sim, nós temos as três equações do movimento harmônico simples. Às vezes, pessoal, a única coisa que ele pede, eu te juro, tem questão que é assim, cara, ó, para tu ver como às vezes tu precisa da base mesmo. Já vi questões assim, ó. O cara vai lá sabendo que o movimento harmônico simples se dá de acordo com a seguinte equação. Só não fica bravo comigo, mas... Aceleração caminhão para a esquerda. Claro. Bravo, agradeço. Acabei de falar que para a esquerda é negativo, né? Sai. Vai. Muito obrigado, muito obrigado. Show. Agora olha só, o cara te fornece isso e te pergunta qual é a amplitude do movimento. Te juro, cara. E ele fornece isso aqui no formulário. Ou seja, tu bota uma debaixo da outra, ah meu Deus, o A é 3 metros, se for no sistema internacional, né? Tá? Qual é a fase inicial? Pi radianos. Qual é a pulsação? Pi sobre 2. Se ele pega pesado às vezes, qual é a frequência? Tu terias que lembrar que a pulsação é o mesmo ômega do MCU. A pulsação tu pegou por comparação direta, que é pi sobre 2, 2π vezes f. Corta pi com pi, passa dividindo,
Cuidado, hein? 1/4. Ou 0,25 Hz. Qual é o período? 4. O período é 4 segundos. Demorou. Beleza? Qual é a posição do móvel depois de 6 segundos? Tu bota 6 ali, faz a conta. Então, né? Então, essas são as perguntas clássicas, básicas. Uma questão discursiva bonita. Sabendo que o móvel executa um movimento harmônico simples segundo a equação da posição tal, monte a equação da velocidade e a equação da posição. Pô, equação da velocidade, o que tem ali na equação da velocidade? Vamos ver. É ômega vezes t, quem era o ômega mesmo? Π sobre 2 vezes A, desculpa, e quem era o A? 3, então aqui na frente vai ficar 3π sobre 2. Menos, professor. Seno de quem? A mesma fase inicial, tá, gente? E a parte de dentro ali do seno não muda nada, ó. Tu vê que só tem que fazer ômega vezes A com menos na frente. E se fosse a equação da aceleração? Ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado. Beleza? Então tu vê, só de conhecer o que é amplitude, o que é fase inicial, o que é pulsação, não ter medo dessas equações, elas são feias, mas na maioria das vezes só vai fazer uma comparação entre duas e deu e vai detonar. Beleza? Show! Agora, nós vamos usar o nosso conhecimento de cinemática, unido ao nosso conhecimento de dinâmica prévio, para conseguir uma equação que nos permita calcular a frequência e período do MHS, conhecendo, por exemplo, só a massa do objeto e a constante elástica da mola. Fica à vontade, meu querido.